Olá, eu sou Hans Greve, neonatologista de Salvador e presidente do 25º Congresso Brasileiro de Perinatologia, que se realizará entre os dias 1º e 4 de dezembro. Estou aqui para convidar você, membro da equipe perinatal, para participar do nosso congresso, cujos temas foram escolhidos de uma forma muito criteriosa, entre os quais poderia citar neuroproteção, qualidade na assistência perinatal, novas abordagens para a sepse e aquisição de novas tecnologias. Venha, estamos esperando por você. Se inscreva! Boa noite a todas e todos. Essa é uma live, uma parceria da Sociedade Brasileira de Pediatria com o Universo Doc. Antes de começar, Sociedade Brasileira de Pediatria, vem a público manifestar a nossa solidariedade à família da professora doutora Edna Cunha, professora da UERJ, que nos deixou hoje.
A professora Edna formou várias centenas de profissionais pediatras durante 50 anos de trabalho. Então, é uma perda, mas quem conviveu com a professora sabe da qualidade do seu trabalho. Bem, essa parceria da Sociedade Brasileira de Pediatria com o Universo Doc, ela é fundamental em relação à carreira médica, né? Marketing médico, a pessoa estruturar melhor seu desenvolvimento, tanto na sua parte institucional quanto na sua parte de consultórios e clínicas. O Universo Doc tem muito material no seu site relacionado a todos os tipos de assuntos ligados a consultórios, marketing, carreira, relação com a família, faz uma programação separada para os pediatras. Então, é com muita satisfação que nós temos essa parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem essa parceria com o Universo Doc. E já, em nome da doutora Luciana, que é a nossa presidente, parabenizo a todos por estarem presentes aqui. E também agradecer ao nosso parceiro, a APSEM. A APSEM foi fundamental na ajuda da formulação desse trabalho. Hoje nós vamos receber a professora Alice Sedes, que é coordenadora da PRODOC e diretora da sede de comunicação, especializada em marketing médico. Ela vai nos proporcionar a palestra Marketing Médico e Comunicação Digital. Por favor, professora. Bom, doutor Edson, primeira coisa é agradecer muito por esse convite. É uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto tão bonito que é o Universo Doc e SBP. Agradecer também à APSEM por esse convite e vamos começar a nossa conversa sobre marketing e a questão da comunicação digital para pediatras. Então, compartilhando a minha tela aqui. Espero que já esteja aí. Ok. Bom, então essa é a nossa proposição. É falar exatamente sobre o marketing médico e a comunicação digital. Eu gostaria de começar com aquilo que eu chamo de apresentar um pouquinho do que é o Universo Doc e SBP. O Universo Doc e SBP é um portal desenvolvido especialmente para a Sociedade de Pediatria, que de fato representa o maior programa de apoio à carreira médica. Lá é possível o pediatra encontrar matérias, artigos, vídeos, podcasts, cursos, enfim. Existe uma grande quantidade de conteúdo que vai ao encontro dessas necessidades que o Dr. Edson mencionou sobre a questão da gestão de carreira. Bom, começo também com uma provocação. Médico bom precisa de marketing? Acho que isso já deve ter passado na cabeça de boa parte dos médicos em geral e, por que não, dos pediatras. Afinal de contas, a maioria das pessoas, quando pensa em marketing, pensa num conceito bastante limitado do que vem a ser marketing. A maioria das pessoas pensa em marketing como fazer propaganda. Já tem algum tempo que, quando se fala em marqueteiro, tem um jeito meio pejorativo nisso, de dizer que é alguém que está tentando vender algo que não é. Então, o principal desafio nessa conversa hoje é mostrar o que de fato é marketing e que, dando um spoiler, precisamos todos, médicos ou não, pensar em marketing para ter uma boa gestão de carreira. Bem, marketing significa criar e manter relacionamentos. Essa é uma definição que foi proposta por Marcos Cobra, o marqueteiro brasileiro mais conhecido. Reparem que quando Cobra fala em criar e manter relacionamentos, é fácil de entender que as ações que tradicionalmente são vistas como marketing, elas são capazes, até certo ponto, de ajudar a criar esses relacionamentos, a gerar uma curiosidade, um interesse pelo seu trabalho. Bem, manter, aí já é uma outra conversa. E justamente por causa disso, eu gostaria de trazer esse conceito do que vem a ser o mix de marketing e a jornada do paciente. Reparem que, para a gente, marketing não é só fazer propaganda.
Aliás, a gente nem coloca propaganda nesse círculo. Fazer marketing significa pensar em, afinal de contas, qual é esse serviço que eu estou oferecendo ao mercado, à minha potencial clientela. É pensar no preço desse serviço. E aí, quando se fala em preço em marketing, a gente está falando também das formas de pagamento. Se vai ter convênio, se vai ser credenciado a planos de saúde, se é uma clínica popular, se o atendimento é só particular, se envolve um mix entre particular e convênio. Pensar sobre isso também é pensar em marketing. Assim como a localização. Não só pensar em onde fica o consultório, mas quais são as facilidades e dificuldades que essa localização representa para que novos pacientes venham e ainda para que essas famílias considerem que é acessível para continuar levando os seus filhos. Marketing também significa pensar em evidência física. Parece coisa de filmes sobre crime, mas evidência física se refere a quê? A tudo aquilo que ajuda essa família, esse paciente, a entender qual é a sua promessa de qualidade. E aí vai desde do aspecto da sua sala de espera, a ambientação do seu consultório, passando pelo seu site, chegando no uniforme da sua atendente e em tudo aquilo que ajuda ele a entender qual é a sua proposta de valor. Aqui tem uma caixinha com a comunicação. Repara que a gente nem fala de divulgação. A gente fala de comunicação porque entende que marketing significa pensar em como se fala com o paciente atual, com esse potencial paciente. No caso da pediatria, a gente sempre pensa nas famílias, né? Então, na família desse paciente atual, na família desse potencial paciente, em outros médicos que têm um poder de fazer indicação dos seus serviços, cooperadoras de plano de saúde, enfim. Fazer marketing no âmbito da comunicação significa pensar de forma bem ampla todos esses relacionamentos e contatos. Tem uma caixinha específica para pessoas. E aí, pessoas a gente divide em dois aspectos. Pacientes e famílias que precisam, a gente fala em educar o paciente. Educar esse paciente, essa família, não só com relação à condução do tratamento prescrito, mas principalmente no comportamento que se espera dessa família. Por exemplo, aquele WhatsApp de 2 horas da manhã, quanto a alguma coisa que poderia perfeitamente ser esperar para um atendimento em um horário razoável no dia seguinte. Na caixinha de pessoas, eu também tenho o treinamento da equipe. É fácil entender que essa família que vem à sua consulta, ela passa talvez mais tempo na sala de espera, observando o que acontece ali, do que dentro do consultório. Essa família tem um contato muito amplo com a sua recepcionista, com a sua secretária. Então, é preciso entender que essa pessoa é um porta-voz da sua marca e que merece um treinamento adequado para que possa, de fato, mostrar a sua distinção em relação à concorrência. E, é claro, merece reconhecimento também, porque eu acho que só alguém que já passou um dia numa recepção de um consultório pediátrico entende o que isso significa. A última caixinha se refere a processos. O que eu estou falando quando falo de processo? É aquela ideia de ter alguma padronização do seu serviço. Alguma padronização que eu digo, é claro que tem a lógica de que um atendimento médico é humanizado e, portanto, individualizado nessa relação entre o pediatra e essa família. Mas é preciso ter algum padrão que possa ser usado para identificar a qualidade que ele percebe dentro do seu consultório e ainda em todos os contatos que ele faz com esse consultório, na sala de espera, no telefone, no WhatsApp, por aí vai. É preciso deixar claro para a sua equipe qual é a forma como se atende no seu consultório.
E isso também é marketing. Bom, então, se a gente está falando em trazer um paciente para o consultório, é bem interessante pensar em qual é esse processo de escolha do serviço de saúde. Como é que esse paciente chega ao consultório? Como é que essa família decide que você é o pediatra adequado para cuidar da sua criança? Bom, primeiro entender que essa família, que esse paciente, de forma geral, ele reconhece um problema. Se a gente pensar na pediatria geral, ele pode parar e pensar, eu não posso continuar indo para o pronto atendimento, para o pronto socorro, cada vez que existe uma necessidade. Eu preciso ter um pediatra que acompanhe o desenvolvimento da minha criança. Então, ele reconheceu um problema. Se for um especialista, ele tem talvez um diagnóstico e ele está em busca do pediatra especialista que vai acompanhar esse problema. Reconheceu isso, parte para a busca de alternativas. E aí, eu me permito dizer que a melhor propaganda de um serviço médico sempre é paciente satisfeito. Sempre é essa família feliz e recomendando os serviços. E na hora que esse potencial paciente, que essa família reconhece um problema, ela vai buscar alternativas. Onde? A primeira fonte, claramente, é a opinião de outras mães, de outras famílias. Depois que ela tem essas opiniões, aí o que ela vai fazer? Ela vai avaliar as alternativas. Uma das avaliações clássicas é verificar no guia do seu plano de saúde se aquele médico recomendado é credenciado. Se esse médico é credenciado, bingo, é muito provável que vá acontecer essa marcação da consulta. Se não é, aí começa um dilema para esse paciente se ele segue fazendo um tratamento com alguém que é muito recomendado, principalmente se houve uma interseção, se mais de uma das pessoas conhecidas e consultadas falou o mesmo nome. Então, essa família vai avaliar se continua buscando outra alternativa ou se vai, de fato, pagar por esse atendimento. Bom, tomou a decisão, decidiu que vai agendar, aí é um passo importante, principalmente para quem atende pacientes particulares. O paciente que chega até o consultório por meio de um convênio, que é o convênio que ele tem, e chega no médico credenciado, existem alguns estudos que falam que essa família busca até 4 médicos antes de decidir com quem vai ficar. Por quê? Porque ela não se sente pagando por aquele atendimento. E aí, isso reduz o critério na decisão, na avaliação das alternativas de decisão. Quando ele decide, vai a essa consulta, que é, que é a etapa que a gente chama de atendimento, se ele acha que esse atendimento não foi bom, ele vai voltar para avaliar alternativas. A família que busca um atendimento particular, ela vai ser mais criteriosa antes da decisão, nessa decisão mesmo, porque ela se sente gastando esse dinheiro, ela se sente desembolsando. E, portanto, ela vai buscar mais critérios, mais informações antes de tomar a decisão final. Bom, passado o atendimento, existe esse pós-atendimento, que é o momento em que essa família vai avaliar se valeu a pena, se não valeu a pena, se faz sentido se manter com o tratamento, com o atendimento, com o acompanhamento do desenvolvimento da criança com esse médico. Se a resposta for negativa, volta à avaliação das alternativas. Isso tudo acontece com cada um de nós como paciente. Diante de buscar um especialista em uma área que a gente não tem familiaridade, a gente passa por esse processo. E aí fica uma questão no ar. O que faz com que uma família escolha você para médico da sua criança? Bem,
a resposta para isso é começar a pensar o que entra nessa análise. Existem duas questões que são muito importantes e que começaram a ser estudadas na década de 50 do século passado. A primeira delas é a dissonância cognitiva. E a segunda delas é a percepção seletiva. Do que a gente está falando? Todo mundo aqui já viveu aquela sensação de repente, escolher, por exemplo, um telefone novo, um celular novo, e passar por aquele momento de preocupação. Será que eu fiz a escolha certa? Será que esse era o melhor aparelho? Será que eu devia ter comprado outro? Isso é essa sensação, é quase que um mecanismo que protege a gente de cometer erros. Então, a gente fica preocupado com a qualidade da escolha que fez. Pode parecer demais, mas não é. Uma família, quando decide que escolhe um pediatra para acompanhar a sua criança, ela passa por essa dissonância cognitiva. Então, existem vários momentos em que ela se questiona se fez ou não a melhor escolha. A percepção seletiva está muito relacionada com o que nós falamos anteriormente, sobre essa ideia da indicação, o papel da indicação. A gente tem uma tendência natural a perceber melhor aquilo que, de uma forma ou de outra, é conhecido. E nesse critério de perceber o que é conhecido, entra também adotar alguma coisa que pessoas da nossa confiança adotaram, como é o caso de um pediatra que já atende uma família próxima, uma família conhecida. Tá. Então, a análise passa por avaliar todo aquele processo de decisão e passa, depois que a escolha está feita, por um momento de insegurança, se a escolha foi correta, e ainda a necessidade de entender que aquilo que escolheu é familiar. O que o marketing tem a ver com isso? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que as famílias querem um médico, um pediatra para chamar de seu. Igual a música do Erasmo Carlos. As pessoas querem ter aquele médico de confiança. E existem muitas formas de ser ou de se conquistar esse espaço cobiçado. Eu gosto de dizer que é interessantíssimo ver mães fazendo uma espécie de disputa de quem tem o melhor pediatra. Uma mãe enumera as qualidades do seu, a outra mãe enumera as qualidades do seu e fica aquela coisa, não, mas o meu pediatra... Gente, eu acho que o maior luxo que um médico pode ter é ser chamado de o meu médico. E talvez muita gente não tenha percebido o quanto isso é importante e talvez a principal estratégia de marketing que um médico pode ter. E qual é o papel do marketing na qualidade percebida pelo paciente? Bom, primeiro, vale lembrar que todos nós, como consumidores de qualquer serviço, a gente espera alguma coisa. Saindo um pouco da área da medicina, pensem na reserva de uma pousada para passar o feriado que está chegando aí. Você cria na sua cabeça uma expectativa de como vai ser essa pousada, do serviço que vai ter, tudo isso baseado nas suas experiências anteriores e naquilo que a própria pousada anunciou sobre ela no seu site e em redes sociais. Mas existe o serviço que é percebido, que na hora que você chega na pousada, o que você encontra? O que de fato é oferecido como serviço? Esse é o serviço percebido. Quanto maior é esse espaço entre o que é esperado e o que é percebido, maior é o que a gente chama de lacuna do paciente, que é essa diferença e que faz com que se tenha uma insatisfação com aquilo que se tinha uma expectativa alta e que ficou para baixo. Assim como a pousada, isso acontece com relação a qualquer serviço médico. O paciente tem uma expectativa do serviço que vai receber, com base naquilo que foi dito, naquilo que ele encontrou nas redes sociais, naquilo que outras pessoas falaram, e mesmo comparando
o que ele espera receber num consultório de pediatria com o que ele já encontrou em um consultório de dermatologia, de clínica geral, de cardiologia. Isso gera uma expectativa. E se a percepção fica muito inferior, bem, paciente insatisfeito. Vale lembrar que paciente insatisfeito, atualmente, ele não é que ele simplesmente não volte. Ele não volta e ele fala mal nas redes sociais, principalmente. Bom, nós vimos aqui as lacunas, o que a gente chama da lacuna do paciente. Agora vamos falar da lacuna da clínica. O que é a lacuna da clínica? É esse espaço, essa falta de planejamento e de entrega de um resultado que acaba comprometendo a expectativa e o serviço percebido pelo paciente. A gente vai falar de 4 lacunas. A primeira é da compreensão do paciente. Se um pediatra deseja ser esse médico para chamar de seu, para ser o meu pediatra, é importante compreender, de fato, o que o paciente espera. Aí erra quem foca no procedimento e não no relacionamento. A outra lacuna fala do desempenho do serviço, que a gente chama de fracasso em equilibrar oferta e demanda. Os senhores sabem o que significa uma segunda-feira de manhã num consultório de pediatria. Aquela quantidade enorme de pacientes e já vi em algumas situações aquela sala de espera lotada, com gente do lado de fora. É claro que isso vem de uma busca dos pacientes, das famílias, por alguma coisa que aconteceu no final de semana. Mas sempre vale pensar de que maneira é possível equilibrar a oferta dos serviços com essa demanda de segunda-feira. Vai uma provocação. Será que não é possível e melhor agendar um número menor de pacientes para segunda-feira de manhã, já que aparece um monte de paciente em busca de atendimento e não foi agendado? A outra lacuna se refere ao projeto e os padrões do serviço. Pacientes e famílias precisam ser educadas, precisam saber como devem se comportar nesse relacionamento para que o atendimento, o acompanhamento dessa criança flua da forma desejada. Se o médico, se a clínica não fizer essa educação, pacientes e famílias são como adolescentes, de forma geral. Eles vão testar limites e isso pode deteriorar esse relacionamento. A última lacuna é a da comunicação. Vou voltar para o exemplo da pousada. Sabe aquela pousada que você vê fotos maravilhosas e quando chega no local você diz: sério, mas era aqui mesmo? Pois é, isso acontece muitas vezes com relação à forma como o médico se coloca nas redes sociais e no seu site e aquilo que o paciente encontra na hora que ele chega no consultório. Não por conta das fotos, mas principalmente pela forma de atendimento. Bem, eu quero deixar tempo para a gente conversar mais. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre esse aspecto tão relevante que é o digital. O que a gente pode e precisa conversar sobre o digital? Eu não quero de forma nenhuma fazer aqui uma aula, um treinamento sobre o uso de redes sociais. Mas quero chamar atenção para alguns pontos que eu de fato acredito que os médicos têm que pensar e entender. Essa foto, para mim, ela é bem emblemática. Os pais que estão chegando aos seus consultórios. Quem são essas pessoas? Eles cresceram com a internet. Olha que coisa. O pessoal da minha geração, teve que aprender a lidar com a internet, teve que aprender a lidar com rede social. Estão chegando nos consultórios os nativos digitais. No Brasil, já são 80 milhões. O que isso significa? Significa que os hábitos deles de pesquisa,
de consumo de informação, de relacionamento, são diferentes daqueles que moldaram a minha geração e de pessoas um pouco mais novas também. Não adianta pensar em fazer o mesmo processo de atendimento, a mesma forma de comunicação com essa nova família que se fazia há 10 anos atrás. A gente sabe que a pandemia acelerou ainda mais esse processo. Então, é fundamental pensar que o público mudou. Se o público mudou, é importante adequar alguns serviços também. Daí é isso, né? Acostume-se com o fato de que o paciente, você não vai mais falar com o paciente ou com essa família por telefone. Ligação, sabe aquela época que a gente pagava uma fortuna de conta de telefone? Isso desapareceu. A turma, 30 anos menos, eles não usam o telefone para telefonar. Eles usam para trocar mensagens, eles usam para mandar vídeos, para mandar texto, para pesquisar, mas para ligar, não. Nem para ligar para marcar consultas. Essa turma está acostumadíssima com os aplicativos de mensagem. Eles estão acostumadíssimos com os aplicativos que entregam tudo e aonde eles podem marcar tudo também. É importante pensar nessa mudança. Com esse mundo digital, talvez a pergunta que fique na cabeça de muitos pediatras seja: afinal, aonde que eu devo estar? Bom, sua marca, seu nome, seu consultório não precisa estar presente em todas as redes sociais. Você tem que estar aonde seu público está. Então, se eu sou um super especialista, é muito provável que o meu público não seja a família, e sim médicos com potencial de indicação. Aonde esses médicos estão? De redes sociais, eu diria que principalmente no LinkedIn. Mas, então, a gente tem que pensar na rede. Se eu quero falar com pessoas com um pouco mais de idade, ou ainda, por conta dos grupos, o Facebook se revolucionando, pode ser que seja ali que seja o meu lugar. A turma mais nova curte o Twitter, então talvez seja importante estar no Twitter. Ou ainda, o público em geral, eu quero falar com mulheres, e essas mulheres ali por volta dos 35 anos, elas estão no Instagram. O que eu estou dizendo é que nenhum pediatra precisa pensar em estar em todas as redes, mas sim naquela que é prioritária para aquilo que ele planejou na sua comunicação. Não se deixe seduzir pela rede do momento, sabe? Aquela história de médico ficar fazendo dancinha, eu não sei até que ponto isso é válido. Também não é válido pensar, todo mundo está na rede X, então eu preciso estar lá. Você precisa estar onde o seu público está e que onde o posicionamento, a imagem que você quer passar, também fica mais adequado. Redes sociais requerem frequência e conteúdo. Então, não adianta estar em tudo e não postar em nada, ou ainda não participar, não comentar em lugar nenhum, ou, talvez pior do que isso, fazer a mesma comunicação em todas as redes. Cada rede social tem as suas características e, portanto, requer um tipo de comunicação, um tipo de postagem específica. Focar nos próprios canais. As redes sociais mudam as suas regras, a sua lógica, os seus algoritmos com muita frequência. E é claro que as redes sociais foram criadas para conectar pessoas, mas são negócios. E que, portanto, não tem interesse em ampliar o alcance gratuitamente, em deixar exportar dados, de jeito nenhum. Então, quando você foca no seu próprio canal, seja o seu site, seja até o seu canal no YouTube, que segue uma lógica diferente das outras redes, você está criando um espaço para a sua audiência que independe do feed do Instagram ou do feed do Facebook para que alguém te encontre. Focar em construir os próprios canais é fundamental numa estratégia de marketing consistente. Site responsivo. Sabe, nada daquele site que quando você tenta abrir no celular, você vê tudo pequenininho e precisa ficar ampliando para conseguir enxergar alguma coisa. Nada daquele site que é igualzinho num desktop
e num mobile, como um telefone ou um tablet. É preciso ter um site adequado para isso. E é preciso por quê? Porque cada vez mais cresce o poder do Google como uma referência, não só de localização, como também uma referência de qualidade, por conta das notas que os usuários atribuem. Então, é importante ter um site que consiga ser bem ranqueado no Google também. Blog é super importante. No passado, a gente falava de blog como um diário que as pessoas anotavam o que fizeram no dia, o que comeram. Hoje, o blog é visto como um espaço no seu site que recebe atualizações periódicas. É lá que você pode dar as dicas, por exemplo, sobre como lidar com a manha da criança, ou a questão do sono, enfim. Esse espaço é um espaço importante que possa receber atualizações semanalmente, quinzenalmente, porque ajuda a ranquear melhor e cria uma oportunidade de comunicação sua com seu público também. Tudo que a gente fala em digital oferece uma oportunidade ímpar de mensurar resultado. O seu site, as suas redes sociais, tudo isso permite que você mensure resultado e possa avaliar se uma estratégia está dando certo ou não. É importante pensar nisso. É importante acompanhar os resultados e as métricas. Eu coloquei a ideia de não se iludir com as métricas de vaidade. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com o número de seguidores que têm. Porque eu tenho 2.000 seguidores, fulano tem 20.000 seguidores, então ele está melhor nas redes sociais que eu. Não. A melhor métrica de rede social é envolvimento. É o quanto as pessoas estão curtindo, comentando, compartilhando, fazendo parte dessa rede. E não ter um número enorme de seguidores e em suas postagens ninguém participar delas. Pesquisa por voz. O Google está crescendo essa ideia de você fazer uma pesquisa falando no seu telefone e pedindo que ele busque. Quando a gente digita uma palavra, por exemplo, pediatra, Zona Norte, Rio de Janeiro, no Google, no seu telefone ou ainda no desktop, uma série de opções de respostas são oferecidas. A pesquisa por voz é diferente. Ela oferece uma, no máximo 2 respostas. Então, quem quiser continuar sendo relevante na pesquisa por voz, vai precisar investir em ter um conteúdo mais relevante também nessa presença digital. Agora, a gente está chegando no finalzinho e fica aquela pergunta, né? Tá bom, por onde que eu começo? Bom, começa com a ideia de definir os objetivos. Se eu sou um jovem médico e terminei a residência agora e estou pensando em chegar no mercado, eu tenho que pensar aonde eu quero chegar, o que eu preciso conquistar em 1 ano, 5 anos, 10 anos com relação a isso. Depois que eu defino esses objetivos, eu posso definir, por exemplo, que eu quero ter um consultório próprio e que eu quero trabalhar com uma clientela particular, do tipo com um pagamento por volta, um pagamento popular, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, ou, estou dando um exemplo. Assim. Depois que eu defino qual é o meu objetivo, eu tenho que identificar com quem eu preciso me envolver para conseguir alcançar esses objetivos, o que a gente chama de público. Depois eu tenho que pensar nas estratégias que eu vou adotar para chegar lá. Lembra daquele círculo do mix de marketing? Quando a gente fala de serviço, de preço, de localização, de evidência física, de pessoas, de comunicação, de processos? Isso tudo vai ser definido a partir de uma estratégia. E se precisar, busque apoio. O que a gente fala de buscar apoio? É buscar o chamado benchmarking, que é ver o que outras pessoas fizeram, o que outros colegas fizeram para alcançar resultados semelhantes àqueles que você deseja, ou ainda, em alguns casos, buscando ajuda profissional.
Eu sou marqueteira, mas eu sempre gosto de dizer que marketing se parece muito com atividade física. Você pode ter excelentes resultados tendo um personal trainer e pode ter excelentes resultados fazendo a sua atividade física sozinho, fazendo a sua ginástica sozinho. O que uma forma de atuar requer mais do que a outra é disciplina e disponibilidade para alcançar esses resultados sozinho, sem um apoio externo. Para poder terminar, a gente volta nesse conceito do que é o universo doc. Tudo disso que a gente está falando aqui e muito mais, vocês encontram no universo doc SBP, que de fato é uma oferta, né, da Sociedade de Pediatria para os seus associados. A gente vai ficar disponível para a conversa. Tem algumas outras tantas coisas que eu gostaria de falar e de trocar, mas estou aqui para ouvir vocês. Obrigada. Bem, professora Alicedes, obrigado pela excelente palestra, né? É lógico que o assunto é muito amplo, né? Muito amplo e é inovador, né? Na realidade, quando você fala que tem 80 milhões de pessoas já antenadas na rede, né? Muda completamente essa relação, né? Eu que sou pediatra há 40 e poucos anos, então muda completamente. As pessoas que estão... O público do pediatra é um público jovem, né? Os pais são jovens, né? Então eles já são geneticamente criados com a internet, então tem que se pensar muito nisso realmente, né? Agora, tem umas perguntas, vou te passar para a primeira, da doutora Marcela, que ela fala, isso é uma questão mesmo muito sensível para nós pediatras, que tem uma rotina diferente, os pediatras têm uma rotina diferente de outros médicos, com muitas demandas por WhatsApp. Como gerenciar isso? É uma pergunta difícil, mas é importante e é fundamental. Agradecer, doutora Marcela, pela participação. E tem muito isso, né? O WhatsApp acabou entrando na rotina de todos os médicos. Se ele já fazia parte dessa rotina dos médicos antes da pandemia, com a pandemia isso cresceu exponencialmente. Essa comunicação digital evoluiu em 1 ano e meio, aquilo que não evoluiria normalmente em 5 anos. Quando a gente falou do marketing, de todo aquele processo do mix de marketing, eu falei sobre a questão da educação, quer dizer, nas pessoas, de como a gente faz para envolver as pessoas nisso. Eu acho que se um pediatra passar o dia inteiro ligado no WhatsApp, ele enlouquece. Bom, vocês é que podem dizer, mas acho que enlouquece. Acho que existe a dificuldade de poder dar atenção para esse paciente, para essa família que está na sua frente, porque se você atender as demandas o tempo todo. Então, tudo que é combinado não sai caro. Combinar com essa família de pacientes, já no primeiro atendimento, quais são as suas regras com relação ao WhatsApp. Você pode dizer o seguinte, olha, durante as consultas, assim como eu estou fazendo com você, eu não fico olhando o WhatsApp. Se você tem uma demanda aqui durante as consultas, ou você sabe que eu vou olhar isso no intervalo, depois que eu termino as minhas consultas da parte da manhã e quando eu termino no final do dia, se houver alguma emergência que você precisa muito falar comigo, você telefona, por favor, para o consultório, porque a secretária vai trazer essa urgência para mim. Essa é uma ideia, assim, vocês recebem coisas meio loucas, vocês já recebem foto de machucadinho, foto de cocô, tudo isso faz parte da rotina do pediatra. Mas se não houver essa disciplina, você acaba gerando uma insatisfação nessa família, que acha que ela vai poder lhe telefonar, que vai poder mandar mensagem, 10 mensagens, o dia inteiro, e que você vai ter a obrigação de responder. Outra coisa que eu sugiro é que deixe bem claro mensagens só por texto, por favor. Porque senão vocês vão receber verdadeiros podcasts.
dessa mãe que vai gravar uma conversa, uma fala de 3 minutos e esperar que você ouça isso tudo naquele horário. Sim, muito obrigado. A próxima pergunta, a doutora Karina pergunta: como posso saber se minhas redes sociais estão funcionando bem? Bem, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, como eu mencionei, a métrica que a gente tem que utilizar não é a métrica de vaidade, não é dizer o seguinte, nossa, eu estou com 30 mil seguidores, significa que a minha rede está ótima. Não. O que você tem que entender é o seguinte, qual é o seu objetivo com as redes sociais? É interagir com as famílias dos seus pacientes atuais? É captar novos pacientes? Repara que, de acordo com o seu objetivo, você vai conseguir aferir se essa métrica está correta. Pode ser que você queira se posicionar, por exemplo, como o pediatra que tem uma experiência muito forte nessas dores da família. Assim, que eu chamo de dores da família, é aquilo que incomoda essa família e que faz com que ela se torne mais próxima de um médico que ela percebe que consegue identificar e entender o seu problema. O sono, a birra, a alimentação, a amamentação, tudo isso são dores que a família, principalmente se é família de primeira viagem, né, primeiro filho, se ela consegue perceber que o médico consegue entender o seu universo, ela se torna mais próxima. E talvez ela se interesse pelo trabalho desse médico. Então, você vai conseguir aferir se a sua rede está funcionando bem ou não, de acordo com o objetivo que traçou e se esse objetivo está sendo alcançado. Atrair novos pacientes, falar mais de perto, manter pacientes antigos mais perto, isso tudo é uma decisão que vai ajudar a avaliar o resultado. Obrigado. Tem outra pergunta da doutora Ana Rosa Castelões, bastante válida ao meu ver, não somente a comunicação com nossos clientes nas diversas redes, mas também com os colegas que trocamos pacientes, onde podemos nos apresentar. Eu vejo o LinkedIn excelente para essas trocas com nossos pares. Bom, vocês me permitem a liberdade de mandar um beijo para a doutora Ana Rosa, uma amiga querida que está prestigiando a gente aqui. Bom, doutora Ana Rosa, o que a gente pode dizer? O LinkedIn, de verdade, é muito importante para aquele médico que, de repente, quer se posicionar falando, de fato, com outros médicos. Existe uma quantidade enorme de médicos dentro do LinkedIn. É mais fácil, mais próprio, se posicionar ali do que no Instagram ou no Facebook, por exemplo. Agora, tem que lembrar que o Facebook oferece os chamados grupos, que é uma coisa que o Instagram não tem. Ontem, a gente, conversando sobre rede social, em uma reunião, eu ouvi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. O Instagram é mais frio que o Facebook. O Facebook cria proximidade. Então, se um médico disser para mim assim, como a doutora Ana Rosa está dizendo, eu quero me aproximar dos médicos que me indicam pacientes, que redes eu devo adotar? LinkedIn, certamente, e grupo no Facebook. O Facebook tem, por exemplo, o grupo dos pediatras do Rio de Janeiro, ou dos pediatras da Zona Norte do Rio de Janeiro, ou os pediatras da cidade de Campinas. Ou ainda os médicos gerais ou os ginecologistas, que existe essa troca, né, fácil entre pediatras e ginecologistas, buscar essas pessoas, buscar fazer parte desses grupos é muito interessante também. A doutora Cléo Aguiar pergunta, vou fazer 2 perguntas que ela fez. Ela pergunta, cartão de visita ainda é usado? E a outra que a doutora Cléo Aguiar pergunta existe aplicativo que monta a agenda a partir de marcação no ícone do WhatsApp? Bom, sobre a questão do cartão de visita, eu acho que depende muito do público com quem você quer falar. Eu gosto e acho prático os chamados cartões de visitas digitais, quer dizer, eles existem e mudaram só de formato, de jeito que seja aquele cartão que você manda para o WhatsApp, já com os links para o seu Facebook, para o seu LinkedIn, para a rede que for. Isso é bem interessante. Eu ainda gosto de cartão de papel, mas eu sou das antigas, então
eu diria que depende do público com quem você quer falar e como você se sente mais à vontade com esse critério. Sobre a questão do aplicativo, eu acho a ideia fantástica, mas eu desconheço. Eu não conheço nenhum aplicativo que monte a partir da marcação pelo WhatsApp. Embora fosse assim, uma ideia fantástica. O que eu acho que a gente tem que pensar é que essa turma nova, dos 80 milhões, eles gostam dos aplicativos de marcação de consulta. Então, vale a pena avaliar na sua cidade o que existe, o que é válido e como talvez fazer parte disso. O doutor Antônio Turner pergunta: como o marketing pode me ajudar no absenteísmo? Olha que alegria, estou recebendo aqui mais um médico que eu admiro. Obrigada, doutor Antônio. Como é que o marketing pode ajudar no absenteísmo? A gente sempre fala que absenteísmo é um problema grave e crônico da maioria dos médicos, independente da especialidade. Quando a gente fala do marketing ajudar a criar processo, a gente fala de uma forma do marketing ajudar a diminuir o problema do absenteísmo. De que maneira isso? Quando você estabelece a forma como é feito esse agendamento e, principalmente, a distância entre a data de agendamento e a realização da consulta. Reparem, por favor, façam uma pesquisa nas suas agendas. Apesar de ter caso de paciente de família que marca no dia faltar, naquele mesmo dia, é mais comum que essa falta aconteça com um intervalo de tempo maior. Porque o problema em si parece que se resolveu e aí a pessoa não tem aquela premência da consulta. Então, é importante utilizar o marketing para analisar essas agendas, o comportamento desse paciente, para entender se quem falta mais é o paciente de primeira vez, eu diria que sim. O paciente de primeira vez não tem vínculo com o médico, não tem vínculo com o consultório, então ele é mais propenso a marcar. Aí vem aquela necessidade de não agendar, de fazer um treinamento para não agendar 3, 4 pacientes de primeira vez em sequência. Você corre o risco de ficar 1 hora, 2 horas com pacientes que faltaram naquele dia. Tentar evitar, numa mesma família, marcar mais de 2 pacientes na sequência, porque você também corre o risco dessa família faltar, essa mãe com 4 filhos faltar e a sua agenda tem um buraco enorme. Reparar e, principalmente, resgatar esse paciente. Sabe, se eu sou um paciente, eu marco, não vou, e ninguém me telefona, manda uma mensagem dizendo: eu vi que você marcou e você não conseguiu comparecer, você quer reagendar? Se ninguém me nota, eu sou mais um. Se alguém nota a minha ausência e aí essa secretária, essa equipe faz essa ligação ou manda essa mensagem pelo WhatsApp, eu me sinto não só um pouco mais importante, como mais responsável pela presença naquela consulta que eu estou agendando. Se chama de busca ativa, né? Tentar ver se fazer uma certa busca ativa. É interessante isso. A ideia é boa de você estar realmente vendo e quem veio, quem não veio, fazer realmente uma forma bem sensível. Interessante. Já é um sucesso, viu, a live, tá? Estão chegando muitas perguntas. Agradeço. Agora, da doutora Luciana Schkeberg, a pronúncia. É uma pergunta que repete um pouco, mas ela é uma coisa muito importante para os pediatras. Isso. Como educar as famílias para não te procurar excessivamente através do WhatsApp, direct ou outros meios de redes sociais? Eu acho que eu sempre falo o seguinte: rede social, a gente tem que separar bem essa coisa. Uma coisa é trazer essas famílias de pacientes para serem seus amigos no Facebook. Isso é abrir um espaço de intimidade que é menos profissional. Por mais que o pediatra seja esse médico, que é o médico que é da família, de quem se espera acolhimento, de quem se espera esse envolvimento com o crescimento dessa criança, né? Vocês não são médicos que tratam de um problema. A consulta de pediatria não é a famosa queixa-prescrição, né? Vocês acompanham o desenvolvimento, e isso é muito bonito.
Mas como fazer ser próximo sem ser tão próximo? Repito, regras claras desde o início. De repente, a sua mensagem no seu perfil do WhatsApp precisa ser aquelas, por exemplo, por favor, mensagem de texto apenas, ou por favor, entre em contato de acordo com se for realmente urgente. Sabe, aquelas coisas que educam o paciente, e isso tem que ser falado. Como eu disse antes, o paciente, a família é como adolescentes, eles testam espaços. Se ele te ligar meia-noite, você atender meia-noite, ele vai continuar ligando meia-noite, talvez 1 da manhã. Se na primeira consulta você diz para essa pessoa, olha, eu atendo nos intervalos, como eu falei, nos finais de semana você vai me escrever se for realmente urgente. Esse aqui é o telefone da emergência quando eu estou viajando ou à noite. Se você deixa as regras claras, você está convidando a pessoa a participar de um jogo de regras claras. Se deixar correr frouxo, infelizmente, vocês perdem a privacidade e a vida pessoal. Ainda da doutora Luciana Berry, 2 perguntas. Como posso identificar se estou fidelizando meus pacientes? E outro, tendo em vista algumas operadoras de plano de saúde descredenciando consultórios, o que é possível fazer para manter pelo menos parte desses pacientes? Bom, a primeira questão, como é que pode saber se está fidelizando os pacientes? Eu acho que esse é um ponto importante e que requer uma coisa que os médicos, de forma geral, não estão acostumados a fazer, que é a análise de resultado. Se no seu prontuário eletrônico existe campo, bom, e também uma certa disciplina no final da consulta. Se você recomenda que essa mãe traga essa criança de novo daqui a 3 meses, é importante que isso seja lançado nesse prontuário. E a maioria dos prontuários que estão aí hoje, eles te permitem emitir relatórios de quem você indicou que deveria voltar. Se as pessoas estão voltando, isso é um sinal de que você está fidelizando. Outro ponto, se a sua agenda, e a agenda de um pediatra, ela deve ter espaço para os novos pacientes, mas ela tem que ser, boa parte dela preenchida, com pacientes fidelizados. Se você repara que em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, a sua agenda tem muito mais paciente novo do que os pacientes de manutenção, digamos assim, isso é um sinal de alerta importante. É importante entender o que está acontecendo que as pessoas não estão estimuladas a voltar. Pode ser que a sua agenda esteja daquelas agendas impossíveis, que ele só consegue consulta para daqui a 3 meses, e ele acaba buscando alguém que seja mais disponível. Então, é importante avaliar para saber se está fidelizando ou não. O percentual de pacientes novos na sua agenda, se as pessoas estão seguindo a sua indicação com relação aos retornos, esses são 2 pontos principais. Eu juro que eu esqueci a segunda pergunta. A segunda em relação à questão de que tem convênios que descredenciam o seu consultório. Então, como é que você faz para depende. que fiquem? Tá, a gente está vendo um grande número de descredenciamentos pelas seguradoras. Menos mal. Quer dizer, a gente está vendo 2 movimentos, né? De um lado, a verticalização por parte de alguns planos menores, do outro lado, as seguradoras também concentrando a rede e tal, concentrando os referenciais. Com relação à verticalização, eu ouso dizer que a pediatria é uma das especialidades que menos está sofrendo com isso. Para o bem ou para o mal, a pediatria é uma especialidade que gera despesas não tão altas para as operadoras e que também não representa um custo tão grande. A gente vê muitas redes de grandes hospitais que não mantêm pediatria, porque não é rentável para eles, num grande sistema, ocupar tanto espaço com esses consultórios. Então, da verticalização, não é, embora seja um problema, não é tão grande na pediatria como em outras especialidades. Esse descredenciamento por parte das seguradoras, os pacientes não sabem que, por terem que o seguro, uma das cláusulas obrigatórias para uma empresa qualquer oferecer seguro de saúde é o reembolso.
Então, toda consulta de uma seguradora, ela representa um valor de reembolso. O paciente não sabe disso, portanto, não usa. A consulta do pediatra, diferente de outras especialidades, ela é uma consulta que não tem agregados que tornem o ticket médio tão mais alto. Basicamente, a oferta de serviço para a operadora de plano de saúde é a consulta. Vale a pena lembrar, avisar esse paciente. Se você foi descredenciado da seguradora S, por exemplo, o que você precisa fazer? Eu acho que aí é uma obrigação até ética, como médico. Primeira coisa é avisar a essa família que houve o descredenciamento. E aí, talvez, dizer o seguinte: olha, o prontuário da sua criança está disponível, se você precisar levar para outro profissional, mas vale lembrar que, como o seu plano é um seguro, você tem direito ao reembolso pelos serviços que forem realizados, numa proporção que não é necessariamente integral ao valor que você vai pagar pela consulta. O que eu estou falando é de avaliar uma estratégia para fazer desse limão uma limonada. Talvez o fato de ser descredenciado e você continuar atendendo uma parte desses clientes de forma particular por reembolso represente uma forma de ganho e não de perda tão efetiva como parece no primeiro momento. Sim, vou, numa mesma pergunta, responder a doutora Flávia e a doutora Kátia. Está na área do WhatsApp, que muitas vezes o pediatra ele resolve a questão da criança, da família, e esses pacientes não vão para consulta, né? Eles pegam, resolvem, está resolvido. Como é que é uma estratégia para direcioná-los para o consultório, já que, na verdade, foi prestado o serviço, né? Pois é, isso sempre foi uma coisa confusa na medicina, né? Você não consegue extrair uma informação de um advogado sem que ele cobre por aquela consulta, mesmo que ela seja feita por telefone. Mas os médicos se acostumaram, e talvez principalmente os pediatras, a fazer essa prestação de serviço pelo WhatsApp. Eu acho que a gente tem que parar de pensar que a moeda do médico é o tempo, 15 minutos, 20 minutos, ou seja lá o que for. A moeda do médico é o conhecimento, é aquele serviço que ele está prestando, independente de que meio for. Quando essa mãe, assim, eu acho que existem duas questões diferentes. Uma coisa é essa família, que é uma família que está contigo há muito tempo, ou que é um paciente, e que entra em contato. E aí faz parte desse conceito de ser o pediatra, para eu chamar de meu, eu saber que eu posso contar, e que se eu escrever e disser que a criança caiu, bateu com a cabeça, o que eu faço, que esse pediatra vai mandar alguma orientação. Outra coisa é aquela coisa meio abusada, que aí, mais uma vez, é preciso educar o paciente, dessa mãe que telefona por um problema que você nunca viu, uma criança que você viu uma vez e que ela quer que resolva essa situação. O Código de Ética Médica, apesar das mudanças para a telemedicina, continua dizendo que o atendimento, que o exame físico, que o exame é fundamental. Então, cabe lembrar essa família disso e dizer, olha, eu posso te fazer uma orientação, mas para fazer esse diagnóstico eu preciso ver a criança. Marca uma consulta ou então traz ela no consultório amanhã que eu vejo. Tudo é uma questão de educação. Tem uma questão aqui da doutora Cleo Aguiar que eu mesmo vou responder para facilitar. Existe recomendação quanto ao número mínimo de dias de atendimento em consultório para ter maior regularidade? Na verdade, depende aí da faixa etária, né? Se for lactente, você vai fazer mensal. Se for um pré-escolar, é anual. Então, isso vai depender da faixa etária da criança. Alice, olha, foi um sucesso. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Foi muito bom estarmos aqui essa noite juntos. Foi realmente fantástico as suas colocações e a participação do público. Parabenizar os colegas pediatras pela participação. Isso mostra que estamos no caminho certo, né? Estamos nós, as duas entidades, no caminho certo para a realização desse trabalho conjunto. Tá? Então, faça suas considerações finais e depois eu finalizo. Muito obrigado. Bom, eu acho que a única coisa que eu posso fazer é agradecer
agradecer pela audiência, agradecer pela participação, agradecer, doutor Edson, por essa condução dessa live. A gente, na DOC, Universo DOC, a gente tem de verdade essa ideia, né, de que é uma missão nossa participar e ajudar o médico nessa questão que é tão complicada, tão difícil e até meio estrangeira, que é a questão da gestão de carreira e as questões de marketing. Então, a única coisa que eu posso fazer é agradecer e convidar as pessoas a conhecerem o Universo Doc SBP, e a gente se encontra lá. Muito obrigada. Como considerações finais, eu gostaria de agradecer a nós, a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, o Universo Doc e a APSEM, que foi o nosso patrocinador nesse evento, então agradecer muito. E dizer que hoje, né, eu estou com 40 e poucos anos de formado, se eu fosse abrir um consultório hoje, eu faria, porque habitualmente a gente tem uma tendência, lógico que a qualidade profissional é fundamental e bons profissionais devem ser reconhecidos, não só pelo reconhecimento do paciente, mas ter uma vida com qualidade. Acho que a estruturação de um consultório hoje não passa só por fazer um espaço bonito, né? Tem que treinar a equipe, tem que se relacionar com os outros colegas, para implantar, tem que montar uma equipe de implantação para fazer um planejamento, o que você deseja, porque senão você fica tendo uma implantação muito, muito, muito pouco profissional. Então, acho que vale a pena, antes de começar, além de investir no espaço, no local, horário, fazer treinamento profissional que vai receber os pacientes, também pensar numa equipe para conversar, para você estruturar o planejamento do seu consultório. Então, muito obrigado a todos e todas pela presença e, mais uma vez, obrigado a Alice Sérgio por participar tão brilhantemente dessa live. Muito obrigado, boa noite.